que é o melhor investimento, tá? Então eu queria que tu lesse para nós aí, Felipe. Lê para nós então. Marcos 10, 17 a 31. Isso. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, então, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu: Em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e, no mundo pode vir, receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Esse texto do jovem rico, ele é extremamente rico. Muito Dá para tirar muita informação disso aqui. Isso aqui é um programa realmente, e eu acho que até mais de um, tá? Porque ele traz algumas verdades assim que são muito fortes para a gente, tá? Esse jovem, ele vivia uma vida judaica dos conformes. Era um exemplo, né? Mas ele sabia que estava faltando alguma coisa. Tinha alguma coisa que não fechava. Ele não se sentia salvo. Né? Acho que no fundo ele sabia, né? Tem alguma coisa que está faltando. E ele então chegou para Jesus, vendo Jesus com toda aquela repercussão, ele fazendo todos aqueles milagres, né? Ele estava vendo ele dando... botando no bolso todas aquelas perguntas daqueles fariseus, daqueles sábios que vinham lá testar Jesus, e ele disse: não, Jesus é o cara, né? E assim, ó, qual era o desafio, qual era a verdade presente para aquele exato momento, para aquele tempo ali, né? Jesus era Cristo. É tu aceitar ou não a Cristo, a Jesus como Cristo. Quem é o Cristo? Cristo é o Salvador prometido que tem no Velho Testamento, né? Cristo é o Messias do Velho Testamento, né? Então, a verdade presente daquela época era tu aceitar que Jesus era o Cristo, o Messias prometido. Então a luta espiritual dentro do coração das pessoas era justamente essa. Por isso que na semana passada a gente estudou Jesus perguntando para os discípulos: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro tomando a frente: tu é, né, o Messias prometido, tu é o Cristo, o Salvador do teu povo, do nosso povo, né? Então os discípulos já tinham aceitado, feito essa escolha, né? Para nós hoje, qual seria a verdade presente para nós hoje, né? A gente hoje, no mundo aí, que vai ser a grande barreira, né? Vai ser justamente
a guarda dos mandamentos. Eu devo ou não guardar os mandamentos? Né? Naquele tempo era aceitar ou não Jesus. E hoje, aceitar ou não os mandamentos que Jesus deu para nós. Né? E que ele cumpriu. E que ele cumpriu. E é interessante que aqui a gente entra nesse assunto. O rapaz perguntou: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Qual é a primeira coisa que Jesus perguntou para ele? Tu guarda os mandamentos? Né? Já tinha um ponto. Gente, leiam esse... Interessante que é tão importante esse assunto, e na realidade é o assunto mais importante, né, para o ser humano. O que eu tenho que fazer para se salvar? É a pergunta mais óbvia que qualquer ser humano tem que perguntar. Né? O que eu tenho que fazer? Tem nos 4 evangelhos essa passagem. Né? Então a gente lê em todos eles e a gente vê Jesus perguntando: tu guardas os mandamentos? E ele perguntou: quais mandamentos? E aí Jesus disse alguns mandamentos, né? Mas todos os mandamentos que Jesus falou estavam na segunda tábua. Na segunda tábua. E ele termina dizendo, fazendo essas coisas, né? Tu amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí diz: não, isso desde a infância eu sempre fiz isso. Ótimo. E aí Jesus diz o seguinte: bom, já que tu guardas os mandamentos, te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tem e me segue. O que Jesus pediu para ele? Uma prova de fé. Ele teria que aceitar Jesus como o Cristo, a verdade presente da época. Entende? Ele teria que aceitar. Ele aceitava os mandamentos. Mas ele não aceitou Jesus como Cristo, ou ele não quis se desfazer dos bens deles? As duas coisas. Faltou fé. Faltou fé. Entende? Ali não é só um egoísmo, porque ele dividia as coisas com os pobres. Ali. Ele não era um total egoísta. Mas o Deus dele não era exatamente Deus. Era a riqueza, a segurança dele não estava em Deus. A segurança dele estava no cartão de crédito dele. Entende? Nos bens. Né? Era rico. Exatamente. E aí Jesus faz aquela declaração: olha, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha que um rico. E os apóstolos desesperados: mas Senhor, impossível. Não dá, mas quem é que vai se salvar então? Aí Jesus faz a declaração: é impossível para os homens, mas não para Deus. Mas ele fala ali em dado momento, né? É impossível para todo homem se salvar, na verdade. Sim. Para todo mundo, pobre, rico. Isso mundo. mesmo. Fala ali, não é fala? Isso mesmo. É impossível não só para os ricos, mas para todo mundo. Tu tem que ler o texto inteiro. O poder da salvação, senhores, não está em nós. Não está naquilo que a gente faz. O poder da salvação está em Cristo Jesus. Que é Jesus que salva. É Jesus que salva. E aqui eu quero ler o grande nó que dá na cabeça dos evangélicos hoje, justamente isso, né? Então, não, eu preciso só de Jesus para me salvar. Então eu não preciso da lei. Eu não preciso guardar a lei, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Peraí, mas como é que tu prova que tu ama a Deus? É que é automático. Como é que tu, né, vai... Entende? Como é que tu ama a Deus e vai roubar? Não, mas olha só, por que Jesus só citou a segunda tábua? Porque todos os outros era botar Deus em primeiro lugar. Não tem imagem de escultura. Exatamente. Tá? A segunda tábua, ela trata do amor ao próximo. Entende? Que é uma coisa mais visível, mais palpável, né? Mas na realidade ele tinha um grande problema com a primeira tábua, que é colocar Deus em primeiro lugar. Entende? Então por isso que Jesus não citou a primeira tábua da lei, citou só a segunda. E aí disse, né, você vai estar assim amando ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, amar ao próximo como a ti mesmo é o resumo da segunda tábua. Né? Mas amar a Deus sobre todas as coisas é o resumo da primeira tábua. Né? E o resumo, ele não desfaz o completo, entende? Então, quando eu leio o resumo do livro, isso não está, vamos dizer assim,
cortando. Não, esse livro não preciso mais, se cair eu vou ficar só com o resumo. Não! Entende? O resumo não invalida o todo. Tá certo? E o que os evangélicos fazem? Não, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Peraí, tu ama a Deus quando tu tem outros deuses diante de ti? Quando tu dá o nome de Deus em vão? Quando tu pega e cria estátuas e se ajoelha para elas? É isso? Né? E aí entra o tendão de Aquiles do problema. Que todo o problema dos mandamentos está no quarto mandamento. Né? Porque nenhuma religião evangélica ensina que pode matar, roubar, adulterar, ter estátua. Ninguém ensina isso. O problema só está no sábado. Tem 2 mandamentos quebrados aí, né? Em geral. É o das imagens, né? Sim. E o do sábado, né? Do sábado, né? Por algum motivo, né? Esses 2... que nós saiu de fora.